Bem-vindo a mais um Estrelando. Meu entrevistado de hoje continua aqui, é Rui Sá Silva Barros, ele que é do signo de Virgem, tem um ascendente em Sagitário e a lua no signo de Touro. O Rui é astrólogo, escritor, editor e historiador, e autor de 3 livros, como eu já citei anteriormente. Rui, você falou no programa anterior a respeito do mapa do Brasil, né? Existe o mapa da posse de um presidente, né? Sim, claro. Quando ele vai fazer a posse, né? Ele assina um documento e ali você monta o mapa, né? Isso. Foi às 15h10. Foi, dessa vez. Mas é horário de verão, né? Isso, 14h10. Isso. O que pode se interpretar de um mapa da posse? Olha, veja só, tem um comentário inicial que é o seguinte: desde o governo Fernando Henrique, tá, a posse dos presidentes tem ocorrido dia 1º de janeiro, nesse horário, aproximadamente 15 horas, 14 horas, hora real, né? Então, todos esses mapas de todas essas posses vão ter o Sol em Capricórnio, sim, tá certo? E o ascendente em Touro, em cima do Saturno natal do mapa do país. Dessa vez... Para quem não sabe, é bom ou ruim isso? Reforça tudo que é saturnino. Tudo que é saturnino. E o pior é que Saturno está retrógrado no mapa da independência, né, do Brasil, tá certo? Na terceira casa. Então, você tem sempre uma dupla dominância saturnina nessa posse. Dessa vez é uma tríplice dominância, porque o Sol está em conjunção com Saturno. Saturno está em Capricórnio, o Sol Então, o mapa da posse é triplamente saturnino, de uma certa maneira. Triplamente saturnino. Difícil isso. Ele tem uma concentração enorme no terceiro quadrante. E o terceiro quadrante, para mim, tem uma conotação em astrologia mundial. Ele tem essas 3 casas, a 7ª, a 8ª e a 9ª, elas têm uma série de características. Do ponto de vista da economia, a casa 7 é a balança comercial. A casa 8 é a balança de bens e serviços. Tá certo? E a casa 9 é o resultado disso tudo, né? Os empréstimos que a gente tem que pegar quando precisa ou a entrada de investimentos estrangeiros. Isso tudo tem um impacto nos juros e no câmbio. Tá certo? Se você olha do ponto de vista geopolítico, a casa 7 é diplomacia, os aliados, os inimigos declarados e as declarações de guerra. A casa 8 é a guerra mesmo, né? Mas também a previdência social. Que é a guerra mesmo. Tá certo? E também as forças policiais e militares. Segurança e morte, casa 8. Tá? A casa 9 é a participação do país em eventos multilaterais. Nossa participação na ONU, na Unesco, no FMI, no Banco Mundial, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, todos os eventos multinacionais têm uma conotação de casa 9, tá certo? Que são nossas relações ideológicas com o exterior, né? Então, essas 3 casas estão muito fortes no mapa. E é assim, a casa 7 está com Vênus, que é o regente do ascendente, tá certo? Portanto, é um ponto fundamental, e a Lua. 2 planetas debilitados no signo de Escorpião. Vênus no Escorpião na 7. É o alinhamento automático com os Estados Unidos, isso. Tá? Dentro de uma certa maneira, é o alinhamento automático, porque são 2 planetas passivos e débeis, e que estão debilitados em Escorpião. Tá? Tem outras pessoas que são um pouco mais críticas e um pouco mais mordazes, que dizem que isso é uma diplomacia lunática, que foi uma das primeiras coisas que apareceu nesse governo, né? Vamos mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém, e vai nos Estados Unidos, usa o bonezinho com Trump 2020, barará, barará. Quer dizer, essa questão diplomática, ela surgiu em janeiro. Surgiu em janeiro, é verdade, né? Com a viagem do presidente para lá, etc, etc. Nós temos Mercúrio e Júpiter na casa 8, em Sagitário. Tá? Mercúrio está debilitado e Mercúrio rege a casa 2 do mapa da posse. A economia do Brasil dentro desse governo. Tá certo?
Quer dizer, está na 8ª casa, está debilitado, o país está encharcado em dívida, em déficits, etc, etc, etc. Né? E Júpiter, e a Previdência passou. Apesar de foi desidratada, ela está passando e ela vai passar. Vai demorar um pouco ainda, porque Júpiter vai estar retrogradando agora. Então vai demorar um pouco ainda para resolver tudo isso no Senado e tal. E na casa 9 nós temos o Sol em conjunção com Saturno e Plutão. Certo. Tá certo? Então, o Brasil, e é o que o Brasil está fazendo nos fóruns internacionais. Tá? O Brasil está voltando junto com Israel e, de uma certa maneira, não reconhecendo um Estado palestino, o mesmo povo palestino. Né? Está voltando para tirar dos documentos escritos a palavra gênero e coisas do gênero. E coisas do gênero. Ou seja, está executando no exterior, está participando, ameaçou se retirar do Acordo Climático de Paris, teve que voltar atrás agora por causa da assinatura do Acordo do Mercosul com a União Europeia, que isso ainda vai demorar e vai dar muita briga ainda na França e tudo mais. Não é para hoje essa história. Né? Ou seja, eles vão tentar levar essa agenda, entende? Por que o Bolsonaro quer o filho dele como embaixador nos Estados Unidos de qualquer jeito? Quer dizer, é uma visão assim que a relação entre os países, ele transformou isso numa relação familiar da família dele com a família Trump, sendo que nos Estados Unidos tem eleição o ano que vem. E se muda o governo lá e viu um democrata ganha, como fica toda essa história? Está correto? Mas, de qualquer maneira, está muito claro que eles vão defender, né, essa ideologia conservadora nos costumes e tarará, com muita ênfase e para o mundo inteiro saber. Ok. Né? E para o mundo inteiro saber. Temos mais perguntas para o segundo bloco. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 21º Simpósio Nacional e 12º Internacional de Astrologia. Vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de outubro. O tema, o Encontro dos Deuses. Informações, 21 22 13 0972. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é Rui Sá Silva Barros. Estamos falando do mapa astrológico do Brasil, posse também, mapa da posse. Então, vamos lá, só para encurtar e concluir o que você falou no primeiro bloco. O mapa da posse, ele revela o período em que ele estiver no governo. Isso. Se ele ficar os 4 anos mesmo, nós podemos fazer uma progressão, Jorge. Podemos pegar o ascendente, tá certo? Do mapa da posse, e durante um ano ele vai andar 90 graus. Certo. Tá? Portanto, ele vai fazer esse ascendente andando e progredindo no mapa, vai fazer oposição a todos os planetas do terceiro quadrante. Tá. No segundo ano, ele vai fazer quadratura a todos esses planetas do terceiro quadrante. No terceiro ano, ele vai fazer uma conjunção, né, a todos esses planetas. E, finalmente, no quarto ano, ele faria nova quadratura a todos esses planetas. Esse mapa da posse, pelo que você está apresentando, e até que apresentou no programa anterior, parece que é um mapa difícil. É um mapa difícil, tem Urano na 12ª casa, tá, em quadratura aos nódulos lunares. Ou seja, de novo, aparece no mapa da posse o problema da 12ª casa, como uma coisa explosiva, que é o Urano. 12ª casa. Aquela que é, né, do crime organizado,
dos complôs, dos vazamentos, do narcotráfico, da saúde, tá certo? Da assistência social. Tá? Que são, você está dizendo, são posições nefastas praticamente, né? São posições, eu acho que explosivas. Veja, explosivas, né? Eu acho que assim, tanto Urano quanto Plutão, eles têm uma ação que é meio drástica, no sentido de, se tem um problema, né, eles tentam resolver isso de uma maneira muito drástica. Plutão de uma forma mais perigosa ainda do que Urano, eu acho. Né? Porque Urano é muito claro, Urano é muito direto, Plutão é muito insidioso, você compreende? Tem analistas que chegaram a achar o seguinte: veja, o governo está aí com 12 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, quer dizer, então uma barbaridade tudo isso, né? E não tomou nenhuma medida econômica, está esperando aprovar o projeto da Previdência para aí começar a mexer. Tem alguns analistas que dizem, e é preciso levar isso em consideração como uma possibilidade no cenário, Jorge, que é o seguinte, que o governo ele só poderia implantar um estado de exceção na ocorrência de uma crise violenta. Pode ser uma crise econômica, uma crise social, de começar a ter rebelião de saque, depredação, esse tipo de coisa, né? Do movimento sindical não sai nada, por enquanto, está muito fraco mesmo. Mas poderia começar a ter algumas coisas nesse sentido. Estados, por exemplo, não ter dinheiro para pagar policial e as coisas degringolar, coisas desse gênero, né? Pode acontecer, você compreende? Quer dizer, é uma possibilidade que não está descartada, nem do ponto de vista de uma análise política social, nem do ponto de vista de uma análise astrológica. Entendi. Por causa desse Urano na 12ª casa. Né? O protagonismo que o Congresso está tendo atualmente está no mapa da posse também. Na casa 11 do mapa da posse estão Netuno e Marte. E Marte entrando em Áries. Isso. Tá certo? No mapa da posse. Né? Então são posições muito fortes, bastante incisivas, e que mostram que esse protagonismo do Congresso vai continuar. Né? Olha, o governo, o executivo, teve que ceder um pouco. Né? Teve que pagar as emendas para os deputados para andar a votação da reforma. Ele que disse que não ia negociar de jeito nenhum, não ia ter toma lá da cá, ele é obrigado, você compreende? Como ele não consegue, não tem apoio das Forças Armadas para radicalizar e implantar as coisas que ele quer, ele tem que ir negociando devagar. O Congresso, além de... dos conflitos mais graves é que ele achou que ele podia passar decreto, por exemplo, para o porte de armas, a posse e o porte, e estender o porte. Né? O Congresso simplesmente devolveu os decretos para ele, dizendo que aquela matéria não podia ser transitada por decretos, tinha que ser por projeto de lei. Sim. Tá certo? Agora, você veja como é insidioso isso. Né? Ele não tem assessoria dentro do Palácio para avisar ele que tem que ser um projeto de lei? Ele tem. Tá certo? Por que ele manda decreto? O mapa do Bolsonaro, qual o mapa que você utiliza? Eu não utilizo mapa nenhum. Não, sabe, eu uso muito, em astrologia mundial, eu uso muito os mapas coletivos. Por vários motivos. O primeiro é o seguinte: ninguém nunca tem exatidão nessas informações. Parece que ele nasceu no Vale do Ribeira, foi registrado em Campinas, olha... Tem essas dúvidas? Putz. Porque está aqui, eu tenho o Sol de Áries, ascendente em Câncer, né? Por exemplo, eu já ouvi muita informação que o Sol dele é 29 de Peixe. Também já. Tá certo? Eu tinha 3 mapas. De qualquer maneira, se for 29 ou 0 de Áries, cai em cima do Plutão. E ele é a personificação desse Plutão no mapa do Brasil. É verdade. Tá certo? O que o Rui quis dizer é que o signo do Bolsonaro, quando você faz uma sinastria, uma comparação do mapa do Bolsonaro com o mapa do Brasil, o signo dele cai justamente naquele ponto, naquele astro, Plutão, que ele citou no primeiro programa, que é no setor econômico, isso, não é isso? Exatamente. Aí ele estimula negativa ou positivamente? Veja só, uma das propostas que surgiu agora, né, rebaixar
o valor máximo do imposto de renda, né, dos 27,5 para os 25. Como eles estão aumentando a alíquota de previdência para quem ganha mais, tá certo? Ele resolveu fazer isso para compensar, ou seja, os juízes, os procuradores, os auditores da Receita Federal, a Polícia Federal, podem ficar sossegados, porque eles vão perder um pouquinho nas alíquotas da Previdência, mas vão ter um rebaixamento no índice. Ou seja, a concentração de renda é um programa desse governo. Eles não falam isso claramente, porque ninguém é louco, mas é isso. Nós somos uma das sociedades mais desiguais desse planeta, e eles estão apostando no seguinte, de enriquecer os ricos. Sim. Tá? E pauperizar os pobres. Eu não consigo pensar numa receita melhor para uma guerra civil. Aqui no Brasil, eu acho que não chega nisso. Né? Não existe organização popular capaz de liderar uma coisa dessa. Mas eu temo que a situação, se apertar muito, tenha rebeliões daquele tipo que eu falei, né? Pessoas revoltadas que começam a saquear coisas e tudo mais, você compreende? Não acredito que o povo brasileiro é cordial e afetuoso, mas não acredito que ele se consinta em morrer de inanição. Sim, sim. Rui, quero te agradecer muito, que o meu cinegrafista já está dando um sinal ali que o programa já terminou. Estourou o tempo de novo. Estourou o tempo. Você vai me desculpar. Os livros, a gente pode encontrar pela internet os seus livros, né? E você já está à frente ao História do Brasil e Astrologia, volume 2. O volume 2 está... Eu estava vendo Este a capa... ano, 2019 já sai? Já sai? Não dá. Não, só em 20? Sai em 2020? Não, vai sair esse ano. Vai ser publicado agora? Vai sair então esse ano. Ótimo. Eu estava vendo a capa esses dias. Está prontinho. Então, 19 já vamos ter a parte 2. A parte 2 vai até 45. Tá bem. Contatos com você, vai sair na tela. Qualquer pergunta que você queira fazer, vai sair o contato de e-mail do Rui, ok? E, mais uma vez, te agradeço muito. Eu que agradeço, Jorge, foi um prazer. Os 2 programas, tá bem? Muito obrigado. E para vocês, uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.